Então tá, pessoal, vamos lá então, né? Vamos dar início aí ao exercício número 7 da lista. Então ele fala assim, ó, pra gente: resolva a equação considerando o conjunto universo. Então, primeiramente a gente vai resolver essa equação no conjunto dos reais e depois no conjunto dos complexos, tá? Qual a diferença, né, entre resolver nos reais e nos complexos? Porque nos reais a gente só vai ter as raízes reais. Nos complexos vão aparecer, podem aparecer, né, aquelas raízes com a unidade imaginária. Então vamos começar aqui com a letra A, né, que vamos resolver essa equação dos reais. Porém, essa equação ela é uma equação de terceiro grau, que até então a gente não sabe como resolver uma equação de terceiro grau. Mas a gente vai usar um artifício aqui para reduzir essa equação para uma equação de segundo grau. Então, se você observar essa equação, você vai verificar que ela não tem termo independente, né? Em geral, quando a gente tem uma equação polinomial, normalmente aqui tem um termo independente mais um número que não está acompanhado de x. Nesse caso, o termo independente, né, ele é zero. Isso significa que em todas as partes, né, todos os termos aqui, ó, desse polinômio, tá, eu tenho a variável x. E essa variável x, então, eu vou colocar em evidência. O que acontece quando eu coloco o x em evidência? Bom, se aqui é x ao cubo, como é que vai ficar aqui? Ó? X ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque quando eu multiplico x por x ao quadrado, dá x ao cubo. Se aqui é menos 14x ao quadrado, dentro do parênteses vai ficar quanto? Menos 14x. Porque quando eu faço x vezes menos 14x, vai ficar menos 14x ao quadrado. Como aqui já tem x, né, na terceira parte aqui do meu polinômio, então o que vai sobrar aqui? Ó? O mais 58. Note que se eu aplicar distributivo, tá? Se eu aplicar distributivo, o que vai acontecer? Eu vou voltar justamente no polinômio que eu tinha aqui em cima. Bom, como é que eu resolvo isso aqui agora? Olha, eu tenho dois números que multiplicados estão dando zero. Então eu tenho o número x e tenho o número x ao quadrado menos 14x mais 58. E o produto desses dois números, a multiplicação entre esses dois números, está me resultando em zero. E uma multiplicação ela só dá zero quando um dos termos é zero. Então, quando que uma multiplicação resulta em zero? Quando um dos dois termos é zero. Então, eu vou ter o seguinte: ou x é igual a zero, que é o primeiro número, ou x quadrado menos 14x mais 58 igual a zero. Bom, aqui já está resolvido, x igual a zero. Isso aqui é uma das raízes reais. E aqui eu acabei reduzindo para uma equação de segundo grau que eu sei resolver. Então a gente vai calcular por Bhaskara. Então a gente tem aqui que o meu delta é b quadrado menos 4ac. Então o delta aqui, ó, vai ser igual. Então b é menos 14. Isso aqui elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 58. Então, o meu delta vai ser igual. Bom, então a gente vai ter que fazer as continhas aí, né? Então, se eu fizer aqui, ó, 14 ao quadrado, isso vai dar 196, positivo, né? Porque a base negativa expoente par resultado é positivo, menos 4 vezes 1 vezes 58, isso aqui dá 232. Então, se a gente fizer as continhas aqui, ó, 196 menos 232 dá menos 36. Então, nosso delta aqui, ó, ele é negativo.
Se o delta é negativo para essa equação, não existe raiz real para essa equação de segundo grau. Então, como a gente está resolvendo na letra A as soluções para o conjunto dos reais, para o conjunto dos reais, a única solução que eu tenho é o zero, que está aqui em cima. Tá? Então, a solução nos reais aqui, ó, é zero. Agora, na letra B, que ele pede a solução no conjunto dos complexos, então eu vou dar continuidade a essa resolução aqui, tá? Resolvendo pela fórmula de Bhaskara. Então, como é que a gente continua? X, como é que a gente calcula? Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. E a gente vai substituir, né? Menos B, então vai ficar menos 14, mais ou menos a raiz de menos 36. Então, nota aqui ó, que o menos 36 eu vou escrever assim, ó, 36 vezes menos 1. Tá? Lembrando que a raiz de menos 1 para a gente é a unidade imaginária i. Raiz de menos 1 é i. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, eu vou ter o seguinte, ó, x igual. Menos com menos dá mais, então vai ficar 14, mais ou menos. Raiz de 36 é 6. Raiz de menos 1 é i. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, né, como aqui é uma soma e uma subtração, eu posso dividir o 14 por 2 e o 6 por 2. Então, eu vou ter como resultado aqui, ó, 7. 14 divididos por 2 dá 7. 6 divididos por 2 dá 3. Então, 7 mais ou menos 3i. Então, note que eu tenho aqui mais duas soluções. Então, olha só. A solução no conjunto dos complexos vai ser essa aqui, ó, o 0, o 7 mais 3i e o 7 menos 3i. Ah, professor, mas o 0 é complexo? Sim, o 0 é complexo. Tá? Todo número real ele é complexo. O 0 aqui ó, você pode escrever como 0 mais 0i. Tá? Então, ele é um número complexo também. Né? O que difere a letra A da letra B? Porque na letra A, ele quer só as soluções que são existentes no conjunto dos reais. E na letra B, ele quer todas as raízes complexas. Todo número real é complexo, então, portanto, o zero também vai ser uma raiz complexa. Tá? Então, a gente considera a raiz complexa. Uma observação aqui bem importante é a seguinte, ó. Sempre quando você tiver uma raiz complexa como solução de uma equação polinomial, se uma raiz é complexa, quem sempre vai estar acompanhando a raiz complexa é o conjugado dela. O que é o conjugado, né? O conjugado do número complexo é quando você tem o número complexo, né, e você troca o sinal aqui da parte imaginária. Então, sempre quando você resolver uma equação polinomial em que tiver uma raiz complexa, o conjugado desse número complexo também vai ser uma raiz. Então, se eu tenho, por exemplo, uma equação que tem como raiz 1 menos i, consequentemente, vai ter como raiz complexa 1 mais i. Isso nos leva à seguinte conclusão, que se eu tenho uma equação polinomial de grau ímpar, que é o caso aqui, né? Aqui note que é uma equação polinomial de grau ímpar, de grau 3. Pelo menos uma raiz vai ser real. Então note aqui, ó, por que pelo menos uma raiz vai ser real? Pelo seguinte, ó, imagine que eu tenho uma equação de terceiro grau em que eu tenha uma raiz que seja assim, ó, 4 menos 2i. Consequentemente, o conjugado dessa raiz vai estar acompanhando. Então, uma outra raiz vai ser 4 mais 2i. A terceira raiz não pode ser um número imaginário. Por que não pode ser um número imaginário que tenha unidade imaginária?
né? Porque se eu colocar aqui como raiz, por exemplo, 5i, quem que tem que estar acompanhando obrigatoriamente a raiz complexa? O seu conjugado. Então, o menos 5i teria que ser uma raiz. E aí eu não tenho mais, não seria compatível com uma equação de terceiro grau, porque eu teria 4 raízes. Então, nesse caso, como as raízes complexas sempre elas estão em pares sendo conjugadas, né, entre si, então se eu tenho a raiz, o conjugado dela vai estar acompanhado, se ela for complexa. Então, essa raiz aqui que sobra, né, de uma equação aqui de terceiro grau, sendo que as outras duas são complexas, ela obrigatoriamente tem que ser uma raiz real. Porque se ela fosse complexa, o conjugado dela teria que estar acompanhando. Então, sempre quando você tiver uma equação polinomial de grau ímpar, sempre vai ter pelo menos uma raiz real. Nunca todas as raízes vão ser complexas, tá? Que é diferente, por exemplo, se for uma equação polinomial de grau par. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação de grau par, por exemplo, que inicie com x à quarta, não tem problema eu ter 4 raízes complexas, porque vai ter a primeira raiz, o conjugado dela, a segunda raiz e o conjugado dela. Certo? Não sei se ficou claro isso aí. Espero que sim. Mas se não ficou, vocês podem perguntar. Então, o exercício número 8, ele trabalha com um conceito de igualdade de números complexos. Apesar de eu não ter falado sobre a igualdade, eu vou comentar aqui rapidinho porque é um conceito bem simples, mas é o seguinte, quando que dois números complexos são iguais? Por exemplo, se eu tenho um número complexo z, tá? Ele é assim, a mais bi, e tem um número complexo w, que ele é c mais di, quando que z vai ser igual a w? Em que situação que o z vai ser igual a w? Ele vai ser igual a w se o a for igual a c, ou seja, a parte real for igual à parte real, e a parte imaginária for igual à parte imaginária. Então, b igual a d. Quando isso acontecer, os números complexos eles vão ser iguais. Bom, o que implica isso? Se eu olhar para essa situação aqui, que ele pede para você determinar x e y, você tem dois números complexos aqui. Ó. Você tem o x menos 3 mais y menos 2 multiplicado por i. Isso é igual a 5i. Então, eu vou reescrever assim, ó, 0 mais 5i. Tá aqui, ó. Porque esse número complexo que está depois da igualdade, ele é um imaginário puro. O que quer dizer com imaginário puro, né? A parte real dele é 0. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Quem que é a parte real? É aquilo que não está acompanhado do i. Então, por exemplo, aqui eu tenho x menos 3 que não está acompanhado do i, eu vou igualar com 0. E aí eu tenho o y menos 2 que está acompanhado do i, que eu vou igualar aqui com o que está acompanhado com o i, que é o 5. E aí eu vou achar os valores de x e y. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, x menos 3 vai ser igual a 0. Então daqui você tira que o x é igual a 3 positivo. Então já achou o valor de x, bem tranquilo. E vou ter o seguinte aqui, ó, y menos 2 igual a 5, positivo. Então eu vou ter que y, passando 2 somando, vai ser igual a 7. Pronto, achei os valores de x e y. Então o 9 também trabalha com igualdade de números complexos. Note que o que tem aqui depois da igualdade é o 0, ou seja, 0 mais 0i. Então a parte real do número complexo que está depois da igualdade é 0 e a parte imaginária também é 0. Então vou igualar da mesma forma que eu fiz ali no exercício anterior. O que não está acompanhado do i é parte real. Então eu vou ter o seguinte, ó,
x menos y mais 1 igual a 0. Então, só reescrevendo essa equação, eu vou ter x menos y igual a menos 1. Estou passando esse termo aqui que não tem x nem y para outro membro. E vou ter a outra situação que é o seguinte, ó, 2x mais y menos 4 também é igual a 0, que é a parte imaginária que está acompanhando o i. Ó. Aqui também é 0. Então, da mesma forma, eu vou passar esse 4 para o outro membro somando. Então, eu vou ter aqui ó, 2x mais y igual a 4 positivo. Tá aí. Bom, isso aqui é um sistema de equações, né? Então, diferentemente aqui do exercício número 8, que eu já cheguei nos valores de x e y, aqui eu vou ter que resolver um sistema. Como o y, aqui os coeficientes de y já estão com sinaizinhos trocados, eu vou resolver pelo método da soma. Então, eu vou somar essas duas equações. Quando eu somar essas duas equações, eu vou eliminar a variável y. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, x mais 2x dá 3x, menos y com mais y dá 0, e menos 1 com mais 4 dá 3. Então, daqui, eu vou chegar que o x é igual a 1. Bom, achei o x. Como é que eu acho o y? Né? Eu vou pegar esse x que eu achei e vou substituir numa dessas equações aqui do meu sistema. Vou pegar aqui essa primeira. No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, eu vou ter 1 menos y igual a menos 1. Então, vou passar o y para o segundo membro e o menos 1 para o primeiro membro. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vou ter o seguinte, 1 mais 1, passei esse 1 aqui somando para o primeiro membro, e o y eu vou passar para o segundo membro, então ele está negativo, fica positivo. Então, daqui eu vou tirar que o y é igual a 2. Tá aí, ó. Então, achei os valores de x e y. Então, no exercício número 10, nós temos o seguinte aqui, ó. Determine z, que é um número complexo, tal que o conjugado de z ao quadrado é igual a menos 2i. Bom, eu não sei quem é esse z, tá? Então eu vou definir aqui esse z como sendo assim, ó. A mais bi. E, consequentemente, o conjugado dele, que é representado com essa barrinha em cima, vai ser A menos bi. Então, eu vou substituir aqui nessa equação, né? Ele está dizendo que se eu pegar o conjugado de z, que é A menos bi, e elevar ao quadrado, isso vai me dar o menos 2i. Lembrando que menos 2i o que é? É 0 menos 2i. Certo? Então, aqui a gente vai aplicar o produto notável. Não sei se vocês lembram, né? Eu comentei com isso aí quando eu estava falando para vocês de divisão de números complexos. E aí eu falei desse produto notável aqui, ó. A mais B, ou mais ou menos B, ao quadrado. Isso aqui, se você fizer A mais B vezes A mais B, ou A menos B vezes A menos B, isso aqui vai ficar assim, ó, o quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você não precisa gravar isso, só que isso facilita para você não precisar ficar fazendo a propriedade distributiva, que é mais demorado, digamos. Então eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Quadrado do primeiro. Então vai ficar assim, ó, A quadrado. Como é menos ali, menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é bi, mais o quadrado segundo. Então, vou pegar bi e elevar ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 0 menos 2i.
Muito bem, vamos mexer aqui um pouquinho com o primeiro membro, tá? Porque não está definido ainda quem que é parte real e quem que é parte imaginária. A gente precisa arrumar essa expressão. Então vai ficar aqui, ó, a ao quadrado menos 2abi mais b elevado ao quadrado, b quadrado. I elevado ao quadrado, potências de i, né? Então, i elevado ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 0 menos 2i. Muito bem, agora a gente vai agrupar os termos que não tem o i. O que não tem o i aqui? Vou colocar entre parênteses, tá? Não que precise, mas é só para vocês identificarem. O a quadrado, se você multiplicar aqui o b quadrado por menos 1, vai ficar menos b quadrado. Então, essa é a parte aqui que não está acompanhada do i. Qual que é a parte que está acompanhada do i? O menos 2ab. Isso aqui igual a 0 menos 2i. Beleza? Muito bem, então agora a gente vai igualar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, o que não está acompanhado do i? É o a quadrado menos b ao quadrado. O que não está acompanhado do i no outro membro? O zero. Então, a quadrado menos b ao quadrado é igual a zero. E aqui, ó, quem que está acompanhando o i? O menos 2ab. E isso aqui, olhando para o segundo membro, quem que está acompanhando o i aqui? É o menos 2. Então, passando o menos 2 dividindo, eu vou ter que AB. Então, notem, ó, se eu passar o menos 2 dividindo, se eu passar o menos 2 dividindo, eu vou ter menos 2 divididos por menos 2, que dá 1. Então, eu preciso achar o A e o B, certo? Foi o que eu não consegui achar ainda. Tá? Então, eu preciso achar esses valores para daí poder resolver a minha equaçãozinha. Bom, como é que eu vou achar esses dois valores? Bom, eu posso pegar essa equação aqui, ó, por exemplo, e isolar o B. Então, quem vai ser o B? O B vai ser 1 sobre o A. Ok? Aí eu vou vir aqui, ó, nessa primeira equação que eu achei, e no lugar do B, eu vou colocar 1 sobre A. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar A ao quadrado menos 1 sobre A, que é o B, né? Elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre A ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0. Beleza? Bom, como é que eu posso resolver isso aqui, né? Olha lá. Eu vou escrever assim, ó. A quadrado. Vou passar aqui o menos 1 sobre A ao quadrado para outro membro somando. Então, vai ficar 1 sobre A ao quadrado. E aí vou fazer a multiplicaçãozinha cruzada. Vou vir para cá, ó. Então, A quadrado vezes A quadrado é A quarta. A quarta igual a 1. Então, se eu extrair a raiz quarta, então eu vou ter aqui acompanhado o mais ou menos. Então, vai ficar mais ou menos raiz quarta de 1, que vai dar mais ou menos 1. Então, eu tenho dois valores reais para o A. Certo? Como é que a gente vai fazer agora? Temos que descobrir o B. Tá? Então, primeiro vamos usar o A igual a quem? A 1 positivo.
Se o A for 1 positivo, então o que eu vou ter aqui? Ó? Se o A for 1 positivo, eu vou ter o seguinte, ó. Vamos substituir aqui, ó, nessa equação. 1 vezes B igual a 1. Daqui eu tiro que o B é igual a 1. Então, se o A é 1, o B é 1 também. Agora, se o A for igual a menos 1, eu vou fazer aqui, ó, menos 1 vezes B igual a 1, o B também vai ser menos 1. Bom, então eu tenho aqui dois possíveis números complexos, tá? Eu posso ter o Z, lembrando que o Z é A mais BI, por isso que eu tenho que descobrir o A e o B. Então, o Z, ele pode ser 1, que é o A, mais 1i, ou simplesmente i, ou o Z pode ser menos 1 menos i. Então, esses aqui são os possíveis valores de Z. Ele quer que você determine Z, de forma que quando você eleva o conjugado desse Z ao quadrado, dá menos 2i. Então, você tem duas possibilidades para o Z, o 1 mais i e o menos 1 menos i. Se você pegar esse número aqui, ó, 1 mais i, o conjugado dele, e elevar ao quadrado, vai dar menos 2i. Se você pegar esse outro número complexo aqui, menos 1 menos i, pegar o conjugado dele e elevar ao quadrado, também vai dar menos 2i. Ok? Então, no exercício 11, só para a gente fazer aqui as operações com os números complexos. Então, é um exercício bem tranquilo. Né? Eu vou fazer com vocês mais por desencargo de consciência, né? Para a gente lembrar como é que a gente faz essas operações. Então, vamos começar aqui pela letra A. Então, na letra A, o que eu tenho aqui, ó, são somas e diferenças de números complexos. Então, a gente vai resolver como se fosse uma expressão algébrica, né? Então, a gente vai tirar os elementos do parênteses, depois agrupar as partes reais e agrupar as partes imaginárias. Então, eu vou ter aqui o seguinte na letra A, ó, 12 menos 3i. Ó, cuidado com a regrinha de sinal. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 menos i mais 8 mais 7i. Então, vamos agrupar aí. O que tem? O que é número real somente? Ó? O 12, o 1 e o 8. Então, eu vou ter aqui 12 menos 1 dá 11. 11 mais 8 dá 19. Então, vai ficar 19. E vamos agrupar o que tem aqui. Ó? Menos 3i com menos i, menos 4i, menos 4i com mais 7, dá mais 3i. Então, o resultado dessa operação aí dá 19 mais 3i. Bem tranquilo. Na letra B também é a mesma coisa. A gente vai ter o seguinte, ó, 9 mais 4i mais 5 menos 2i, cuidado com a regrinha de sinal agora, menos 8 mais i. Tá? Porque aqui é menos, menos com menos dá mais. Então, vamos agrupar aí os termos que não tem o i. A gente vai ter aqui, ó, 9 mais 5, 14. 14 menos 8 dá 6. E 4 com menos 2 dá 2. E 2 com mais 1 dá 3. Então, fica 6 mais 3i. Ok? Na letra C, agora a gente tem um produto, então a gente vai aplicar a distributiva. Então, a gente vai começar aqui com a primeira parte, tá? Então, note só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou
primeiro resolver a distributiva entre esses dois termos aqui, ó. Tá? Vou aplicar a distributiva aqui. Vou colocar essa distributiva entre parênteses. Então, vamos lá. Ó. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Próximo aqui, ó. 1 vezes mais 4i dá mais 4i. Depois, 2i vezes menos 2 dá menos 4i. E depois, mais 2i vezes mais 4i fica mais 8i ao quadrado. Isso aqui tudo, o resultado disso tudo, vai ser multiplicado por 6 menos i. Então, antes de aplicar a distributiva, eu vou ver o que eu posso fazer com essa expressão que está aqui. Tá? Então, olha só. O menos 4i com mais 4i anula. E aí eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vai sobrar menos 2. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, 8 vezes menos 1 dá menos 8. Isso aqui multiplicado por 6 menos i. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 2 com menos 8 dá menos 10. Isso aqui multiplicado por 6 menos i. Então, vai ficar assim, ó. Aplicando a distributiva, menos 10 vezes 6 dá menos 60. E menos 10 vezes menos i dá mais 10i. Então, essa aí é a minha resposta da letra C. Então, na letra D, eu também tenho aqui uma multiplicação, mas agora misturado com uma soma. Então, a gente tem que dar prioridade para as multiplicações. Ó. Então, eu tenho uma multiplicação aqui que eu vou aplicar distributiva e tenho uma multiplicação aqui ó, que eu vou aplicar distributiva também. Tá? Então, vamos resolver as multiplicações primeiramente. Então, aqui, aplicando a distributiva, eu vou ter o seguinte. Ó. 3 vezes 1 dá 3. E 3 vezes menos i fica menos 3i. Agora, mais. Vou abrir um parênteses aqui. Não que seja necessário, porque aqui o sinal é mais. Mas só para você saber que é o resultado dessa multiplicação aqui. Depois a gente tira esse parênteses. Bom, vamos fazer aqui propriedade distributiva. Então, 2 vezes 2 dá 4. Depois eu vou ter 2 vezes menos i, fica menos 2i. Depois eu vou ter i vezes 2, fica mais 2i. E por fim eu vou ter i vezes menos i, vai ficar menos i ao quadrado. Então, olha só o que eu vou ter aqui. Ó. 3 menos 3i mais 4 menos 2i com mais 2i anula. Aqui, i ao quadrado, lembrando que é menos 1. Então, eu vou ter esse menos 1. Então, vai ficar mais 1. Por que fica mais 1? Né? Porque você tem esse sinalzinho de menos aqui e o valor de i ao quadrado é menos 1. Então, menos com menos fica mais. Tá? E aí a gente vai agrupar os termos que não contém o i. Né? Então, eu vou ter aqui ó, 4 mais 1, 5, com mais 3, 8. Então, a gente vai ter como resultado final aqui 8 menos 3i. Está aqui a resposta. E, por fim, a letra E, que parece que complica, mas na verdade é só porque tem uma fraçãozinha ali, mas a gente vai aplicar a distributiva normal. Tá? Então, sem desespero aí, porque tem fração. Então, vamos lá. Começando aqui com meio. 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Aí, 1 meio vezes menos 1 quarto de i vai ficar menos 1 oitavo de i. Ok? Porque 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4 dá 8. Aí, mais com menos dá menos.
Vamos para a próxima parte aqui, ó. 1/4 de i multiplicado por 1/2 vai ficar 1/8 de i. E 1/4 de i vezes menos 1/4 de i vai ficar assim, ó. Bom, mais com menos dá menos. 1/4 vezes 1/4 dá 1 sobre 16 i elevado ao quadrado. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Menos 1/8 de i com mais 1/8 de i, anulo. E aí eu vou ter o seguinte, 1/4. Note que i ao quadrado é menos 1. Então eu vou ter menos 1 sobre 16 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 1 sobre 16. Aqui agora você tem uma fração, uma soma de frações com denominadores diferentes. Então você tem que deixar os denominadores iguais, tá? Você vai tirar o MMC aqui que dá 16. E aí o que você faz, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 divididos por 4 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mais 16 divididos por 16 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Somando aqui, o que você vai ter? 5 sobre 16. Então essa aqui é a resposta. Olha que engraçado isso aqui, porque eu estou fazendo a multiplicação de dois números complexos e eu estou tendo como resultado um número somente real, né? Que tem a unidade imaginária nula. Isso pode acontecer, tá? Nos números complexos aí. Por fim, o 12 aqui, ó, a gente tem também uma igualdade de números complexos, mas note que esses números complexos aqui eles estão multiplicados entre si. Então, antes de fazer qualquer igualdade, né, lembrando que aqui é 20 mais 0i, primeiramente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aqui aplicar a propriedade distributiva para saber quem que é parte real e quem que é parte imaginária. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos começar. X vezes 3, 3x. X vezes menos i dá menos ix. Depois, yi vezes 3 vai ficar mais 3yi. E por fim, yi vezes menos i vai ficar menos yi ao quadrado. Isso aqui é igual a 20 mais 0i. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou ter o seguinte, 3x menos ix mais 3yi. Lembre que i ao quadrado é menos 1. Então eu vou ter menos y multiplicado por menos 1 dá mais y. Isso aqui é igual a 20 mais 0i. Então, vamos ver, vamos agrupar o que tem i e vamos agrupar o que não tem i aqui no primeiro membro. Então, eu vou ter o seguinte, ó, o que não tem i? O 3x mais y. Agora, eu vou colocar um i aqui, ó, e vou colocar um parênteses para ver o que tem o i. O que tem o i aqui? Ó? O x, na verdade fica menos x, né? Porque aqui é menos, né? E quem mais que tem o i? O 3y. Então, mais 3y. E isso aqui é igual a 20 mais 0i. Agora a gente vai igualar. Bom, parte real eu vou igualar com parte real. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 3x mais y, isso aqui é igual a 20. E menos x mais 3y, isso aqui é igual a 0. Então, ó, novamente, a gente tem um sistema.
A gente pode resolver por substituição por soma. Eu vou resolver pelo método da soma. Só que eu preciso ter aqui, ó, coeficientes de x ou de y que tenham sinais trocados e sejam iguais, né? Tipo assim, ó, se eu quero eliminar o y, eu vou multiplicar aqui essa equação por menos 3. Então, o que vai acontecer quando eu multiplicar essa primeira equação por menos 3? Eu vou ter o seguinte, ó, menos 9x menos 3y igual a menos 60. Embaixo eu vou permanecer com a mesma coisa, né? Menos x mais 3y igual a 0. Bom, vou somar agora as duas equações. Então, vou ter aqui, ó, menos 9x com menos x vai ficar menos 10x. Menos 3y com mais 3y anula. E menos 60 com mais 0 vai ficar menos 60. Então, daqui você tira que o x vai ser igual a 6 positivo. Passando 10 dividindo, menos com menos dá mais. 60 divididos por 10 dá 6. Então, achei aqui o valor de x. Como é que eu acho o valor de y? Posso vir aqui em uma dessas equações, vou usar essa segunda equação. E no lugar de x, eu vou colocar 6. Então, vai ficar menos aqui, o x, que é 6, mais 3y, igual a 0. Então, vou ter aqui, ó, 3y igual a 6 positivo. Portanto, y é igual a 2. Então, como o exercício estava pedindo para eu determinar os valores de x e y, já achei eles aí, ó. Y igual a 2 e x igual a 6.